Bom dia, Zeca. Bom dia, boa tarde, né? Que já estamos ali no meio-dia, meio-dia um. Tudo bem contigo? Boa tarde, Rovai. Boa tarde, Adri. Boa tarde ao Luiz. Boa tarde a quem está nos assistindo. Olha, uma manhã muito movimentada aqui. Eu estou super entusiasmado, viu? Eu sou apaixonado pela educação. É a área que há 13 anos eu escolhi para atuar aqui em Brasília. Sou titular da Comissão de Educação da Câmara. E o presidente Lula lançou aí a meta de 1.000 campos do Instituto Federal em todo o Brasil ao longo do seu governo e acabou de autorizar a criação de mais 100 campos. Estou feliz que o Paraná foi bem contemplado, temos 5 novos campos lá, inclusive um numa região que eu nasci, que eu vivo até hoje, que é o noroeste do Paraná. Um momento muito especial aqui da educação e que impacta, né, o desenvolvimento do país, porque educação, principalmente no Instituto Federal, é tecnologia na veia, é inovação, é pesquisa. Essas escolas são uma referência, né, hoje, premiadas, inclusive, com as melhores notas do IDEB. Estou muito empolgado aqui, muito entusiasmado. E um discurso forte do Lula, né, Zeca? A gente transmitiu ao vivo, te mostrou lá na primeira fila, e o Lula fez um discurso, aquele discurso que a gente espera dele, e um discurso que disputa, né, o modo de governar, que eu acho que está faltando um pouco, porque talvez queria que você falasse um pouco das pesquisas, dessa queda de aprovação. Tudo bem, tem a ver com sazonalidade, aumento de alguns produtos da cesta básica, mas também não tem aquela coisa assim, o Lula falou que ia mudar tanta coisa e não está mudando nada. Isso eu estou dizendo de uma maneira genérica, assim, no povão, no eleitorado lulista. E quando ele vai lá e fala, porra, pé de meia, então vamos dar R$1.000 por ano, né, para cada criança. Cara, isso não está sendo divulgado. Como que a gente consegue fazer essas coisas chegarem mais? Quando ele fala, olha, mais 100 institutos, o guri, menino, jovem, o pai que quer o filho com futuro, olha aquilo e fala, está rolando alguma coisa. Quando ele fala da Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, está faltando falar mais disso, Zeca? Olha, eu acho que a gente tem que disputar mais, né, a informação, o mérito das coisas, explicar de forma muito didática, com palavras fáceis, né, como é que isso impacta a vida das pessoas. Eu tenho me dedicado muito para fazer isso lá no Paraná e para tentar fazer também a nível nacional. Eu acho que a gente tem, sim, problemas de governo, né, de acertar algumas ações, de melhorar algumas ações. A gente tem problema de comunicação, mas, para mim, eu estou falando como alguém que, depois de ter sido líder um ano, está liberado. Eu estou fazendo agenda sábado, domingo, feriado lá no Paraná. Estou indo para as bases, no meio do povão, conversando com as pessoas mais humildes, pobres, com o trabalhador, com a trabalhadora, com o pequeno agricultor. Esses piques inflacionários que teve aí em dezembro, janeiro, fevereiro, né, de alguns setores, principalmente de alguns tipos de alimentos, eles, de fato, deixaram a população muito irritada, muito nervosa, muito preocupada. O Brasil precisa ter uma política de produção de alimento ainda mais eficiente. Nós avançamos no ano passado, o ministro Paulo Teixeira faz um bom trabalho, o ministro Fávaro também, mas não está dentro daquilo que o país comporta. O Brasil é riquíssimo do ponto de vista natural, de solo, de produção. Não tem sentido a gente produzir, por exemplo, banana só em algumas regiões do país. Não tem sentido a gente produzir batata só em uma ou outra região do país. Produzir arroz e feijão em poucas áreas. Porque aí dá um evento climático, uma seca, uma enchente, e o preço dispara. Quantas vezes já aconteceu isso? Nós vamos continuar produzindo alguns tipos de alimento apenas em algumas regiões específicas, em grande quantidade? Isso é um erro. Isso é um problema de governo que nós temos que acertar. O presidente Lula chamou ontem, eu vi anteontem, né, o presidente da Conab, chamou o ministro Fávaro, acho que vai chamar o ministro Paulo Teixeira, porque tem que ter uma ação mais acertada. O Banco do Brasil está aí com dinheiro, financiando, ajudando o país, o BNDES é a mesma coisa, a Caixa Econômica Federal, as cooperativas de crédito. Não tem por que isso não dar certo. Nós temos cooperativas de produção de alimento da agricultura familiar, que são exemplos, por exemplo, no Paraná. Produz muito alimento, produz alimento orgânico. Paraná tem uma cooperativa que é a maior produtora de alimento orgânico da América Latina, de arroz, principalmente. Não está recebendo o apoio que merece, não está tendo a atenção que necessita.
né, para ter uma política de segurança alimentar. Eu acredito muito que a economia continua tendo sempre muito impacto na opinião das pessoas. Os dados econômicos macros são muito bons, mas quando você tem esses piques inflacionários, a população mais pobre vai para o supermercado e se assusta. E nós temos que dialogar melhor com o mundo evangélico. Está evidente que isso também hoje é um ponto mal resolvido. Tem que falar com os pastores, chamar os bispos aqui no palácio, tem que quebrar esse gelo que se criou, que é claro, não é culpa nossa, não é culpa do presidente Lula, é o ódio que o Bolsonaro pregou, é a tensão que ele cria junto com esse segmento, mas nós não podemos fazer de rogado, nós temos que ter humildade, baixar a cabeça, chamar o pessoal aqui e dialogar. Olha só, queria entrar no assunto primeiro do Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai ser julgado no dia 1º de abril no TRE do Paraná e pode ser cassado, mas aí pode recorrer para a segunda instância. Qual que é a expectativa desse julgamento, Zeca? Você acredita que o Sérgio Moro pode ser cassado? Ele será cassado, eu tenho certeza absoluta disso. Não é por intuição, não é por desejo só. Nós não temos nenhum tipo de sentimento de ódio ou de vingança. É porque as provas determinam isso. Nós sabemos que o Moro traiu o Podemos, traiu o Álvaro Dias, que era senador e que se dizia seu melhor amigo, né? E foi o Podemos que bancou a pré-campanha milionária do Sérgio Moro. Então o Podemos entregou todos os documentos. Quem é traído, revida, né? Não esquece. Então tá lá todos os documentos, abuso do poder econômico, né, gastos camuflados, ocultação de despesas, adulteração de despesas, não tem como não ser cassado, é uma questão só de tempo. E ele, esta semana, na semana passada, junto com a sua esposa, que é deputada federal por São Paulo, a Rosângela Moro, eles provaram que sabem que o Moro vai ser cassado. Quando ela comete essa insanidade, essa falta de respeito, né, com o povo de São Paulo e transfere o domicílio eleitoral dela de São Paulo para o Paraná no exercício de um mandato de deputado federal, inclusive com riscos de ser cassada, de ter problemas sérios com a Justiça Eleitoral, que agora deu 10 tocou o telefone. Agora voltou. Tocou um alarme aqui, desculpa. A Justiça Eleitoral deu 10 dias para ela se explicar. Quando eles fazem isso, né, o casal, eles estão provando que sabem que o Moro vai ser cassado. E é claro, ela quer tentar, muitas vezes atropelando o que diz a legislação eleitoral, voltar a ser cidadã do Paraná para disputar a vaga que ele vai perder nesse processo de cassação. Então eles estão no desespero, já estão beirando a insanidade, e o Deltan Dallagnol, cassado, inelegível, está se comportando do mesmo jeito. Ele acha que a Justiça Eleitoral não existe, que a decisão que tornou ele inelegível não existe mais, e está dizendo que é candidato a prefeito em Curitiba. É ridículo, sabe? Como eu falei, é do desespero indo já para o nível da insanidade. Pior é quem acredita, vai num ato como esse e começa a desconsiderar uma decisão recente, né, da Justiça Eleitoral, que cassou o mandato dele, porque ele estava inelegível, burlou a lei, né, se demitiu do Ministério Público para não ser condenado por um colegiado, e é por isso que ele ficou inelegível, é por isso que ele foi cassado, e esses fatos não mudaram, eles não desapareceram. O Deltan é inelegível. A Zenha tem uma pergunta a fazer ao Zeca, se não tem. Eu não estou ouvindo. Está sem som. Está sem som, a Zenha. E eu ia fazer a pergunta da Cristina aqui, ó. Ixi, perdemos o Zeca. Zeca, quando o governo irá melhorar a comunicação? Aqui em Minas, mercadores da fé acabando com o governo isentando de impostos de igrejas para disseminar raiva. É o Zema, né? Zema fazendo inferno no interior de Minas Gerais. CPI Covid, CPI Lava Jato. CPI da Lava Jato, muita gente já defendeu, né? É uma CPI, vamos voltar aqui, o Zeca já está de volta. Zeca, a Zenha queria fazer essa pergunta da Cristina, né, a Zenha? Quando o governo irá melhorar a comunicação? E ela disse que lá em Minas, o Zema está disseminando a raiva nas igrejas evangélicas, os mercadores da fé. Quando que
que você acha da comunicação do governo, Zeca, deputado? Olha, eu tenho colocado as minhas opiniões, a minha avaliação, até por muito respeito ao ministro Paulo Pimenta, que também é deputado federal, de uma maneira muito interna, assim, muito reservada. Eu vejo pontos positivos e tenho feito crítica aos pontos que eu considero negativos. Mas como eu disse no início, eu não acho que o problema é só comunicação. E eu não acho que comunicação, hoje em dia, funciona só de cima para baixo por uma decisão de governo, por uma estratégia de comunicação do Palácio. Tem que haver uma organização, tem que haver um respaldo para que a comunicação popular aconteça, para que a comunicação coletiva aconteça. Nós temos que envolver mais a nossa base de apoio, as nossas lideranças, vereadores, prefeitos, deputados, presidentes de sindicatos, presidentes de associações, presidentes de entidades, militantes, né, dos mais diferentes movimentos sociais. Eu acho que isso não é uma tarefa só para a SECOM. Mobilizar esse povo todo, reunir esse povo todo, discutir estratégias com esse povo todo, e os veículos de comunicação novos que foram sendo criados ao longo desses últimos anos. Vocês aí da Fórum são um grande exemplo, né, de um veículo novo, pujante, importante, que pode contribuir mais, que pode participar mais, que pode interagir mais. Eu acho que o conjunto dos ministros tem que fazer isso. Eu acho que o conjunto do governo tem que fazer isso. Tem que ter a arte e engenho de mobilizar, né, um conjunto de forças de comunicação, seja de indivíduos, seja de entidades, ou seja de meios de comunicação, blogs, sites, youtubers, influencers, de forma contínua, de forma permanente. Eu faço isso lá no meu mundo do Paraná. Eu tenho lá 1000 lideranças, tá ali dentro dessas 1000 comunicadores, locutores de rádios, influencers, pessoas que na cidade têm alguma relevância, alguma capacidade de comunicação. De vez em quando eu reúno todo mundo, quando tem uma boa notícia. Nós tivemos uma boa notícia da China hoje, por exemplo, que para o Paraná impacta muito. A China, com um recorde histórico, né, está habilitando no mesmo dia em torno de 30 novos frigoríficos no Brasil, a maioria de frango. O Paraná é o maior produtor de frango do Brasil, alguns de boi, para vender para a China. Isso é mais dinheiro, mais renda para o produtor rural, inclusive para o pequeno que produz frango. Isso é mais emprego na indústria, nos abatedouros, né, de que frango. região, deputado? O senhor falou que parte é do Paraná, mas de que regiões esses 30, hein? Do Brasil todo, tá espalhado no Brasil todo, né? Claro que os estados que produzem mais boi e mais frango são os que tiveram o maior número de plantas habilitadas. Mas isso pega estados do Nordeste, pega estados do Norte, tem muita produção de boi no Norte, pega muito o Centro-Oeste, o Sul do Brasil e o Sudeste. É no Brasil todo, né? O Brasil ficou 4 anos, 5 anos sem habilitar uma única planta frigorífica de porco, boi, peixe, aves, para vender para a China. No ano passado nós conseguimos, se eu não me engano, 8. Inclusive teve um frigorífico de boi da minha cidade, Cruzeiro do Oeste, que eu fui prefeito 2 vezes, que ele estava com tudo pronto há 10 anos. Exportava para o mundo todo, exportava para Israel, né? Tinha uma alta qualidade, mas como o governo anterior agredia a China, atacava os seus dirigentes, xingava nas redes sociais, é óbvio que as relações não estavam bem estabelecidas. Eu fui no ano passado 2 vezes para a China, uma a convite do presidente Lula e outra acompanhando o presidente Lira. O presidente Lula foi à China, o ministro Fávaro esteve lá conosco, com os empresários, foi uma comitiva de 100 empresários. Essas iniciativas foram decisivas. O diálogo do vice-presidente Alckmin, o trabalho do ministro Haddad, que recebeu, inclusive, no G20 aqui, o ministro da Economia chinês, né, foi destravando, né, essa pauta de exportações. O Brasil bateu recorde agora em janeiro, o maior saldo da balança comercial de toda a história. No ano passado, o país abriu 78 novos mercados, não é só a China, o Lula está conseguindo abrir as portas do mundo todo, e a gente vai ter um impacto maior disso na economia esse ano, eu não tenho dúvida. A economia do Brasil vai de novo surpreender, se não tiver nenhum grande evento climático negativo, o agro de novo vai bater recordes, como fez no primeiro semestre, e depois caiu no segundo semestre por causa de eventos climáticos, né? As coisas estão bem alicerçadas aí, e a gente tem boa notícia para dar. Só que tem que, quando tem uma boa notícia, como eu vou fazer no Paraná agora, mobilizar todas as forças para enfrentar a mentira, o ódio, aquilo que o Bolsonaro e a turma dele continua fazendo com muita qualidade. Até porque, tem outro detalhe, eles devem estar gastando muito dinheiro. A gente não pode ter ilusão que é só técnica,
que é só organização, planejamento e boa estratégia que faz comunicação funcionar. Tem que ter investimento, tem que ter dinheiro. O PT gasta mal o dinheiro que tem e o governo federal está começando, é claro, foi um primeiro ano, mas precisa acertar bem na qualidade do gasto e no volume. Não pode ter preguiça para gastar com comunicação. Eu penso assim, sempre comportei nos meus 2 mandatos de prefeito lá em Cruzeiro do Oeste assim, e é assim que eu toco o meu mandato de deputado federal, talvez por isso que eu sobrevivo num estado que é extremamente bolsonarista e que na minha região, onde eu tenho voto, onde eu fiz 123 mil votos, é muito pior que no Paraná. Lá o Bolsonaro fez 74, 75, em algumas cidades, 80% dos votos. Ô Zeca, 2 perguntinhas aí rápidas. Uma, saiu na coluna aí de um articulista hoje que o Lula estaria insatisfeito com essa pressão para caçar o Moro, como se ele não tivesse achando que pode piorar as coisas. Você que é do Paraná pode me dizer se isso é boato ou bobagem, né, bullshit, como dizem os gringos, ou não, se procede. E outra coisa que eu ouvi esses dias é que seu pai, o Zé Dirceu, poderia ser candidato ou para deputado federal, já em 2026, ou até surpreender e sair a vereador em São Paulo nesta eleição de 2024. Queria te fazer essa pergunta aqui em primeira mão, para você dizer para a gente o que há de concretude nisso. Essa informação, né, sobre o Paraná, sobre a cassação do Moro, é totalmente equivocada. O Moro será cassado, isso é bom para o Paraná, isso é bom para o Brasil, é bom para o Lula, é bom para o Congresso Nacional, é bom para a política e é justiça sendo feita. Tem que se considerar muito isso. E é claro que nós temos toda a condição de ganhar a eleição lá no Paraná. Tem um conjunto de lideranças, prefeitos, vereadores, deputados, inclusive de outros partidos, do PT, que apresentaram o meu nome como pré-candidato. Eu estou muito determinado em relação a isso. Eu me sinto com totais condições de disputar essa eleição e ganhar. Nós provamos isso na eleição passada. Nós elegemos dos 30, 6 deputados federais lá no Paraná. É 20% dos eleitos. Não é pouca coisa, né? A gente soube enfrentar um cenário muito adverso. O Requião foi nosso candidato a governador, fez mais de 30% dos votos. O Lula fez mais de 30% dos votos, se eu não me engano, 35%. O Moro ganhou a eleição, se eu não me engano, também com 33%, 34%. Então dá para ganhar uma eleição de Senado, até porque uma eleição como essa, como ninguém tem nada a perder, ninguém precisa se renunciar ao mandato para disputar, né, vai ter muitos deputados federais disputando. E a direita está dividida. Lá no Paraná já tem 5, 6, 7 candidatos da direita se apresentando para a disputa. Dificilmente eles vão se unir, né? Nós temos condição de unir as esquerdas, unir uma parte do centro, seja eu o candidato, seja alguma outra liderança nossa, e ganhar a eleição lá no Paraná. E é claro que o presidente Lula é experiente o bastante, sabe muito bem disso. Então, não acredito na maneira, né, no formato que essa informação foi divulgada. Não me parece ser algo da cabeça do presidente Lula, por tudo que eu conheço dele, pelo que a gente convive, pelo que a gente tem ouvido ele falar, inclusive. E o Zé Dirceu, calma. É aniversário dele agora, dia 16 de março, ele vai fazer 78 anos. Eu vou repassar essa bola aí para ele responder para vocês, sabe? Eu, como filho, né, e como alguém que está militando na política há 24 anos, eu sempre tenho sugerido que ele se concentre naquilo que ele está concentrado, que é continuar provando a sua inocência, anular as condenações que ainda faltam. Ele teve algumas vitórias, né, junto ao judiciário, né, mas tem muito do que se fazer, tem muito do que avançar, e essa é a opinião dos advogados que eu dialogo, que trabalham, prestam serviço para ele, mas eu acho que isso está muito perto de acontecer. Não tem mais como adiar uma decisão que, inclusive, já foi dada por justiça a muitos outros, inclusive ao presidente Lula. O que o Deltan, os procuradores da Lava Jato e o Moro tramam ali no Telegram deles, e que a Operação Spotify revelou, é tão absurdo em relação ao presidente Lula como é em relação ao meu pai. Eles deixam ali evidente em vários momentos que tudo que foi feito contra o meu pai
era para forçar ele a mentir, a delatar o presidente Lula, para daí eles poderem, né, com mais condições, inviabilizar o Lula como candidato em 2018 e prender o presidente Lula, o que acabou acontecendo mesmo sem meu pai cometer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de, né, sedução ali daquelas ameaças que ele viveu, que a minha irmã viveu, que eu vivi. Eles envolveram a minha irmã quando a minha irmã ainda era menor de idade. Isso é uma vergonha, um absurdo. E descaradamente conversavam entre si, dizendo que isso era para pressionar ele, para ver se ele inventava uma delação, inventava alguma acusação contra o presidente Lula. Então, eu, como filho e como deputado federal, como figura política, partidária, eu aconselho sempre meu pai a se concentrar na absolvição dele e na anulação dos processos. Na semana passada, o advogado Roberto Bertoldo esteve aqui e ele relatou como que ele era forçado, né, Rovai, a falar qualquer coisa que fosse que incriminasse o Zé Dirceu. Isso em 2005, 2006, né, muito antes aí da Lava Jato. E quem o pressionava? Qual é o nome do personagem? Sérgio Moro. Eles são bandidos, torturadores, são pessoas da pior espécie, que infelizmente... O Sérgio Moro já operava isso para mim. Azar do meu estado, na época do Mensalão. Ele já operava para derrotar o governo Lula lá no Mensalão. Ele se infiltrou aqui no Supremo Tribunal Federal, era assistente, né? A Rosa Weber, né? Ele era, o Moro era o assessor da Rosa Weber. Deputado, o senhor falou a questão dos frigoríficos, que eu acho que é importante, essa questão, teve aqui o pessoal que está acompanhando aqui, falando muito no chat dessa questão de resolver o problema da inflação alimentar, e uma pergunta que também veio do chat, que eu repasso para o senhor, tem relação com a Conab. O Bolsonaro destruiu os estoques regulatórios da Conab. O senhor tem alguma informação de que o Lula está reconstruindo isso, deputado? Porque isso é muito importante para essa luta da inflação, não? A Conab funcionou no ano passado com um orçamento que não era nosso. Um orçamento que foi feito no governo Bolsonaro. Então, imagino, né, as limitações que eles tiveram que trabalhar. Mas houve já, está em curso já um processo de recuperar as estruturas de armazenagem, para poder ter estoque, para poder equilibrar preços, né? Com um orçamento melhor esse ano, com certeza a Conab pode avançar mais no sentido das compras que a Conab pode fazer também para regular e para equilibrar preços, né? E a Conab, junto com outros órgãos, como o INCRA, que também sofreu os mesmos problemas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nem existia em janeiro, ele foi destruído, ele não existia. Não tinha uma secretaria, não tinha um funcionário, não tinha orçamento, né? Teve que ser reconstruído ao longo dos meses, conforme os meses iam passando. É claro que a gente acabou perdendo tempo para fazer isso. Agora, nesse ano, não justifica mais. O Ministério está criado já há alguns meses, está funcionando, fez o seu próprio orçamento para esse ano, e como eu falei, tem que ter uma política de incentivo, de subsídio, de organização, de planejamento e estratégia da produção focada na inflação, naquilo que vai para a mesa das pessoas, que não é soja, que não é milho, que não é só boi, carne, né, proteína, é arroz, feijão, batata, mandioca, frutas, verduras, né? E é um trabalho que não é simples, porque você tem que tratar com muita gente. Como eu falei, não pode ser uma coisa que fique centrada numa única cooperativa de produção, numa única região, num estado do país, ou em 2, 3 lugares, porque aí dá um evento climático, você não tem como manter os preços equilibrados. Então, o ministro Paulo Teixeira, o MDA, o INCRA, a Conab, né, outros órgãos, vão ter que trabalhar muito, e o presidente Lula chamou aqui no Palácio, deu o recado, tenho certeza, fez a cobrança. Acho que estava faltando isso também, a pesquisa acabou despertando, né, uma iniciativa mais forte do governo nesse sentido. Mas a Conab tem um papel muito importante, está bem gerida, tem pessoas lá que conhecem do assunto, né? O Edgar é do Rio Grande do Sul, está lá a Rosa Neide, que é do Mato Grosso, tem o nosso pessoal que é do Nordeste, da Bahia, né, da Paraíba. Então a gente vai conseguir, eu tenho bastante otimismo assim,
dar passos mais largos agora, nesse momento que as coisas estão mais organizadas e também está precisando mais. Olha só, tem vários comentários aqui da nossa comunidade que está interagindo no chat, mandando superchat, então eu queria passar a ler e depois passar para o Zeca comentar. A Andréa Cristina diz: o governo tem que unir os evangélicos de verdade, não os mercadores da fé. O Salmi Sobrinho pergunta: como assim quem votou na Conja merece respeito? O Oswaldo Marceneiro, caso Evandro, diz: TV Fórum, acredito saber o que Lula passou nas mãos da Justiça do Paraná. Eu também sou vítima dela, um dos maiores casos de erro judiciário do Paraná. Caso Evandro, vamos ver com o Moro. Não conheço caso Evandro. O Caio Batista da Silva diz: Rovai, fala para o Zeca que os servidores técnicos administrativos em educação da Unifesp deflagraram greve ontem por falta de investimentos e defasagem de remuneração. O teto de gastos neoliberal da Haddad não cabe no programa. Tem também a Andréia manda mais um superchat. Como que o governo isenta igrejas de impostos e com isso financia para que mercadores da fé utilizem templos para destruir a democracia? O governo tem que investir nos movimentos, ir para a base, ruas, lazer. São várias perguntas aí, né? Posso acrescentar uma, Dri? Claro. Deputado, eu fui lá à manifestação bolsonarista, fiquei quase todo o tempo, só fui embora fui embora antes do Bolsonaro falar, mas eu fiquei impressionado com o seguinte: foi uma manifestação que devem ter gasto muito dinheiro, foi pago por uma organização ligada à igreja que não deve satisfação à justiça eleitoral, e foi o quê? Um evento que parecia um evento religioso, misturando religião com política. O senhor acha isso uma coisa normal? O que aconteceu foi um evento grande, com muito dinheiro de infraestrutura, pago por uma igreja que, portanto, escapa. Foi um comício, só que escapa da justiça eleitoral. O senhor acha que está certo isso? Olha, eu acho que cabe, sim, à Polícia Federal, Polícia Civil, a quem tem a tarefa de investigar, né, junto do Poder Judiciário, do Ministério Público, elucidar isso, responder a essas questões. E cabe a nós cobrar deles, cobrar do governo, cobrar do Judiciário, cobrar do Ministério Público Federal, né, que um evento dessa magnitude, que consome tanto dinheiro, seja com muita transparência e com muita clareza explicado como é que se deu, quem pagou, de onde veio o dinheiro, quais foram as despesas, até para facilitar o entendimento de muita gente que não consegue compreender como é que eles conseguem, né, levar tanta gente. Não é só técnica, como eu falei, não é só disposição política, tem muito dinheiro ali por trás, tanto da ação de comunicação deles, como nessas ações de mobilização. Eu acho que a Polícia Federal, os outros aparatos de investigação, o Poder Judiciário e o Ministério Público não podem nos deixar sem resposta. Eu, da minha parte, vou estar sempre cobrando isso e acho que quem está no governo, quem está no parlamento tem que cumprir, e o partido, né, o PT, precisa cumprir esse papel. Não é o governo que cria qualquer tipo de facilidade e de isenção, né, a templos religiosos, a pastores, a entidades ligadas às igrejas. Quem está fazendo isso é o Congresso Nacional. Aí nós temos que mudar a correlação de forças do Congresso. Né? Eu tenho cobrado isso do PT. O que o Bolsonaro fez há 4 anos atrás? Ele montou uma estratégia nacional, ele cuidou debaixo do braço ali com foto, vídeo, live, dinheiro, redes sociais, de 200, 300 lideranças, que durante 4 anos se prepararam para disputar o Senado e a Câmara Federal. O PT está fazendo isso? O governo federal, o presidente Lula, nós estamos fazendo isso? Não estamos. Eu fui líder da bancada no ano passado. O governo e o PT não cuidam nem da bancada, nem dos 68 que a gente tem. Quanto mais cuidar de outros 100, 150, que podem compor uma chapa em cada estado vitoriosa daqui 2 anos. Então é urgente fazer isso. Eu vou fazer esse apelo no dia que eu tiver a oportunidade ao próprio presidente Lula. Já fiz a presidenta Gleice, já apresentei isso no Diretório Nacional, já coloquei isso como uma tarefa que eu entendo que a bancada tem que continuar insistindo. Nós temos que ter os nossos 200, os nossos 300
que estejam ao lado do presidente Lula em todos os momentos, com foto, vídeo, redes sociais, live, participando das coisas, sendo protagonista de todas essas notícias boas que o governo e o presidente Lula estão produzindo para o país, no emprego, na economia, no meio ambiente, na transição energética, na cultura, no esporte, no turismo, na educação, na saúde, o que tem de notícia boa. Agora, se a gente não envolver os nossos, se a gente não preparar uma mudança de correlação de forças, vai chegar daqui 2 anos, nós vamos ficar reclamando do eleitor. E a culpa não é do eleitor. Em muitos estados, a gente não consegue nem montar chapa. As pessoas não querem ser candidatas porque não foram apoiadas ao longo do tempo. Nós estamos vivendo isso agora na montagem das chapas de vereador e vereadora, que é o que decide depois o tamanho do Congresso aqui. Eleição de prefeito e vereador não decide eleição presidencial. Os números sempre provaram isso a cada eleição. Não tem uma relação direta. Agora, a eleição de prefeito, de vereador, de vereadora, decide o Congresso daqui 2 anos. O PT e o governo federal não estão cuidando bem disso. Não estão cuidando bem de incentivar, de motivar, de dar razões políticas, estruturais, de planejamento e de estratégia para a gente ter chapa completa de vereador e vereadora em todos os 5.500 municípios do país. Então, nós estamos devendo nisso. Está faltando um Zé Dirceu nesse PT e nesse governo. Não é não, Zeca? Mas é isso, gente. Eu vou ter que me despedir de vocês, viu? Nós vamos aí criar uma meia hora. Encerrar mesmo. Estamos aqui no final. Um compromisso de almoço aí, algumas atividades à tarde. Mas foi muito bom, viu? Eu agradeço o convite aí. Fiquei muito feliz. Vamos celebrar essa conquista aí com a China. Isso vai ser dinheiro na veia dos nossos pequenos produtores que produzem frango, dinheiro na veia dos grandes produtores que produzem boi, né? E vai ser mais emprego, mais renda, salários melhores, inclusive, porque vai faltar gente, né? Aonde estão as indústrias que foram habilitadas nas mais diferentes regiões do Brasil. Todas as regiões do Brasil foram contempladas com essas 30, 35 aí habilitações, que é um recorde histórico e que não acontecia há 5 anos, né? Como eu falei, durante 5 anos, a China não habilitou uma única planta. E com os outros países não foi muito diferente, não, porque não tinha política internacional, não tinha política de relações comerciais, não tinha nenhum tipo de ação do país pensando em gerar riqueza, em gerar emprego, em trazer dólares para cá, controlar a inflação, controlar o próprio valor do dólar. Um abraço, pessoal. Valeu, Zeca. Obrigado. Tudo de bom aí do Instituto Federal que logo vão chegar. Um abraço. É isso aí. Salve, salve.